Momento do Discipulado. Que os olhos de Deus estejam sobre a nossa casa. Vamos procurar entender algo, e eu lembro sempre a diferença que há entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É uma dispensação e outra completamente diferente. No Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com um povo que pediu uma lei escrita, e eles teriam que cumprir aquela lei. Deus seria o protetor daquele povo e daria todas as bênçãos terrenas se o povo obedecesse. O povo teria que cumprir os preceitos da lei para que Deus abençoasse. Se o povo fosse rebelde e desobediente, Deus castigaria aqui na terra. E quando o povo se afastou, Deus levantou profetas para alertar o povo antes de fazer cumprir os castigos. Isto era a antiga aliança. Havia uma religião que eles tinham que obedecer, um templo, um local de oferecimento de sacrifícios, através dos quais as pessoas se chegariam a Deus. Teriam que ir lá à casa de Deus para buscar a Deus. No Novo Testamento é tudo diferente. Deus veio a nós e depois mandou o Espírito Santo para continuar entre nós. Deus está entre nós espalhados em todo lugar, onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dele. E a habitação de Deus hoje não é numa casa, é dentro de nós. E nós, para buscarmos a Deus, não temos que ir lá na casa de Deus. Nós somos casa de Deus, nós buscamos a Deus em todo lugar. Quando evangelizamos alguém, nós falamos do plano de salvação. Cada pessoa é pecadora, o evangelho é para todos, mas cada pessoa tem que assumir a sua parte na aliança com Deus, fazer uma aliança de compromisso com Deus. Vai se arrepender de seus pecados, morrer para a velha vida, a partir dali vai viver para Deus em uma nova vida, como um servo de Deus, uma serva de Deus em obediência. E vai amar seus irmãos, todos os irmãos. Isto é a nova aliança. E o valor, a garantia dela não é o que nós fazemos, mas é o sangue que Jesus já derramou por nós. Portanto, a nova aliança é muito diferente da antiga aliança. Quando lemos a Bíblia, nós precisamos sempre contextualizar essas alianças, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento havia um templo, um altar, sacrifícios que eram oferecidos, um dia de guarda, era o sábado, muitos outros dias também eram sagrados, de festas para Deus, e o povo tinha que obedecer a tudo aquilo. Para buscar a Deus, tinha que ser através dos sacerdotes e lá no templo. Hoje, na nova aliança, todos podem ser sacerdotes e ir a Deus diretamente, não precisa ir lá na casa de Deus, porque a casa de Deus hoje somos nós. Isso tudo precisa ser entendido e ensinado aos novos. Na antiga aliança, Davi propôs fazer uma casa para Deus, um grande templo.
Deus minimizou aquele desejo, disse, tá bom, mas isso não é o importante e nem eu vou permitir que você gaste tempo com isto. Deixe para seu filho, que não vai ter outra coisa tão importante para fazer, que ele construa esse templo. Mas para você eu tenho coisas mais importantes. Prepare a sua casa. A minha aliança é com você e a sua casa, ou seja, a sua descendência. Descendência literal, da qual nasceria Jesus, e a descendência espiritual. Jesus foi o pai dos louvores no culto a Deus. Ele precisava preparar os levitas, louvadores, ele precisava transmitir a discípulos e valentes aquela ideia de um relacionamento pessoal com Deus. Em certo sentido, nós também somos filhos de Davi na nova aliança e nos reunimos na tenda que Davi levantou, o tabernáculo de Davi, ou seja, onde estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Ali é um tabernáculo de Davi erguido, com simplicidade, sem formalidade, mas a presença de Deus em espírito, trazendo solenidade e importância. Deus está conosco quando estamos reunidos 2 ou 3 no nome dele. Isso é fundamental. Isso é muito importante, nos reunirmos 2 ou 3. Isto é o princípio do discipulado. Quando estamos discipulando alguém, estamos no nome do Senhor, transmitindo muito ensinamento de Deus e ensinando aquela pessoa a obedecer a Deus. É necessário que a gente entenda e valorize isso, que Deus quer estar na nossa casa e não só lá na casa do templo. Hoje, muitas igrejas constroem templos, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso precisa ser entendido e ensinado. Em 1 Reis 8, naquela oração que Salomão fez e que também tem em 2 Crônicas, no capítulo 6, ele faz uma oração longa, reconhecendo a natureza de Deus e consagrando a Deus aquela casa, pedindo que Deus recebesse aquela casa e que aquela casa, aquele templo, se tornasse um local de motivação para as pessoas buscarem a Deus e conhecerem a Deus. Ele diz aqui em 1 Reis 8, 29 o seguinte: Senhor, atende a oração para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Então, que os teus olhos estejam sobre esta casa. Hoje, na nova aliança, não há um templo, uma casa, um lugar. Não é Roma, não é Meca, não é Aparecida do Norte, não é o seu templo dessa denominação ou daquela. Não. Deus habita em espírito em qualquer lugar onde 2 ou 3 estejam reunidos no nome dele, invocando esse nome. Ali é casa de Deus. Em 1 de Pedro 2,5, nós lemos que nós, cada um de nós, como uma pedra viva, somos colocados juntos um do outro para sermos edificados uma casa espiritual para a habitação de Deus em espírito. Deus habita em nós quando estamos no nome dele. Temos que ensinar isso ao discípulo. E interessante, nós ensinamos a pessoa, quando no início da carreira dela,
que ela precisa se arrepender de seus pecados, negar o seu eu, morrer para o mundo e viver para Deus, para uma nova vida com Deus. Nessa nova vida ela vai conhecer a Deus e falar de Deus para outras pessoas também. Por exemplo, eu estou discipulando alguém novo, então eu, muito ocupado, não tenho mais do que um dia na semana para me encontrar com aquela pessoa. E nesse dia eu vou conversar sobre as coisas de Deus, vamos orar juntos, vamos buscar a Deus juntos ali. Essa semana tem 6 outros dias, eu vou ensinar para aquela pessoa o que para fazer nos outros 6 dias da semana. Bem, vai à igreja. É o que todo mundo diz e ensina. Igreja é o quê? Onde lá os irmãos estão reunidos para dar culto a Deus. Mas nós temos que ensinar que não é só no dia de culto a Deus, é todo dia na casa dele. Mas, e ele vai se reunir em 2 ou 3 com quem? Ele também tem que fazer discípulos. Ele vai se reunir com quem seja amigo, conhecido dele, ouça ele, para se reunir em nome do Senhor também. Mas nós temos que ensinar para o discípulo ensinar para o discípulo dele. Quando ele aprende conosco, é fácil ele ensinar para um outro. Então nós vamos dizer o seguinte: meu irmão, eu vim aqui, não foi uma visita qualquer, não foi para bater papo, isso é um discipulado. O que é um discipulado? É um encontro nosso para nos colocarmos diante de Deus. Então eu estou aqui reunido com você no nome do Senhor, vou falar das coisas de Deus, da sua vida, nós vamos dedicar esse tempo a Deus em oração, em consagração, estamos reunidos no nome do Senhor. Aprendeu? Está aprendendo? O que eu estou falando é sobre a sua vida, trazendo da Bíblia. Nós oramos para Deus ajudar você a praticar. Você está praticando? Está pecando? Precisa do perdão? Eu vou ajudar você a orar pedindo o perdão. Amém. Tá tudo certo? Agora você vai fazer o mesmo com alguém mais. Vai ensinar para um outro buscar a Deus. Não é assim que as pessoas estão fazendo. Olha, vai para a igreja. Mas a igreja somos nós. Não tem que mandar a pessoa para a reunião da igreja. Hoje as igrejas estão cada vez mais fechadas, barreiras, dificuldade de locomoção, horário do término de culto, que é tarde, a pessoa não pode voltar para casa, cultos estão sendo feitos online de uma forma mais fria, o relacionamento das pessoas está se enfraquecendo, cada vez há mais desigrejados, pessoas que se dizem cristãs, que pertencem a uma igreja, mas que não vão à igreja. Está tudo errado. Jesus ensinou que você é igreja todos os dias e tem que falar de Jesus todos os dias e se reunir com outros todos os dias, em espírito e em verdade. Nós temos que ensinar, então, essa grande diferença. O discípulo não tem que aprender a ser um assistidor de reunião de igreja. Ele tem que aprender a consagrar a sua vida, sua casa, seu negócio, seu trabalho, seu carro ao Senhor, para fazer do carro um ambiente de consagração a Deus, da sua casa um ambiente agradável a Deus. Vamos focalizar esse aspecto. Salomão quis fazer uma casa para Deus, aquele grande templo. Deus quer que consagremos a Deus a nossa casa. O evangelho prosperou no início da época da era cristã, inicialmente pelas casas. Durante 300 anos nunca se construiu um templo cristão. O evangelho prosperou pelas casas. As casas têm que ser consagradas a Deus. As casas são local de culto a Deus. As casas são locais de estudos bíblicos. As casas são locais de comunhão. A essência da vida cristã é a comunhão. O amor entre irmãos, isso é comunhão, é nas casas. Então não temos que ensinar o discípulo a ir à igreja. Temos que ensinar o discípulo a fazer da sua casa uma igreja.
nós com ele ali, e depois ele com discípulos, que ele vai fazer também, consagrando a casa. Quem não consagra a sua casa a Deus, eu acho que não gosta de Deus, no mínimo. Se Deus é o mais importante, a nossa casa é consagrada a Deus, a menos que eu não seja o chefe da casa. Nesse caso, eu não posso consagrar a Deus uma casa que não é minha, que é dos outros. Mas se ela é minha, se eu sou o responsável pela casa, ela vai ser consagrada a Deus. Meu carro, se é meu, eu vou consagrar a Deus. Tudo que é meu. Se eu tenho um negócio, uma firma, uma loja, se a loja é minha, vai ser consagrada a Deus. Vai ser um local de reunião, de busca do Senhor. Isso é o que temos que praticar e ensinar o discípulo. Bem, a qualidade espiritual vai ser aperfeiçoada na nossa casa. Não é lá no templo da igreja, na reunião da igreja. É na nossa casa. Nós vamos ter que fazer da nossa casa um local agradável a Deus, de habitação de Deus em espírito. E você vai perceber logo que nós temos um adversário imenso dentro de casa chamado televisão. Esse inimigo, em algum momento, tem que ser vencido e derrotado, subjugado. Hoje, existe outro inimigo terrível, que se chama o celular. Também tem que ser vencido. Não é muito fácil, mas tem que ser vencido. Deus tem que estar em primeiro lugar. Antes da televisão, antes do celular, Deus tem que estar em primeiro lugar. E o ambiente da nossa casa tem que ser um ambiente agradável, de conversas a respeito das coisas de Deus, de louvores a Deus, de edificação, de discipulado, de estudos bíblicos, leitura da Bíblia, de aprendizado. Sim, a nossa casa, a gente deve zelar para que seja um ambiente agradável a Deus. Então eu vou tentar resumir e fechar este assunto enfatizando o seguinte: a casa é fundamental. E a oração nossa é para que os olhos de Deus estejam sobre a nossa casa, que procuremos ganhar chefes de família para ganharmos a casa também. Porque se você evangelizar um jovem, ele não é o dono da casa, ele não vai ter a liberdade, a menos que o dono da casa permita, de consagrar aquela casa a Deus e fazer cultos ali. Mas cada um deve aprender, ao ser discipulado, ao se tornar um servo de Jesus e consagrar a Ele para ser Senhor, tudo o que é seu. O seu carro, o seu negócio, a sua loja, a sua casa. E aí vamos zelar para que a nossa casa tenha um ambiente agradável a Deus, com músicas de louvor a Deus, com algum alimento ali para comunhão com irmãos, que irmãos tenham prazer em estar na nossa casa tendo comunhão espiritual. E como temos corpo, o corpo precisa do seu alimento também, moderadamente, mas precisa do seu alimento. Que ali haja sempre Bíblia disponível, assentos, um ambiente onde as pessoas possam se reunir, conversar, orar, falar de Deus, cantar, louvar, dar culto a Deus. Isso é muito mais importante do que ensinar o discípulo a assistir reunião lá na igreja. Nós estamos vivendo uma época que as igrejas estão se acabando, se fechando na forma como nós conhecemos, aqueles templos de reunião. Na maior parte dos países do mundo, isso já não é possível mais se reunir em templos. E no nosso mundo ocidental, onde teoricamente existe liberdade, essa liberdade está sendo caçada. Em muitos lugares, para não fazer barulho, em outros lugares, que precisa atender às normas municipais, o templo não é permitido ali, em outros lugares, por isso e aquilo. Os templos estão sendo dificultados em todo o mundo ocidental e em algum momento o anticristo vai praticamente
cancelar o funcionamento dos templos, como ele fez na chamada pandemia. E aí, a igreja acabou? Não, a igreja verdadeira estava nos lares, com quem estava dando culto a Deus nos lares. Mas quem era somente crente de igreja, que aprendeu que religião é lá na igreja, a pandemia acabou com a religião dele. Mas quem era servo de Deus e discípulo e aprendeu a cultuar a Deus em casa, não sofreu nada. O culto continuou, motivos de alegria, pessoas vinham. Procure fazer isto e ensinar para os discípulos isto também. Consagre a sua casa ao Senhor. Faça da sua casa um ambiente agradável a Deus para acolher irmãos e você também poder discipular outros. Faça da sua casa um ambiente agradável a Deus, uma igreja, e que os olhos de Deus, isso seja sempre a sua oração. Senhor, que a minha casa seja agradável a Ti, que a minha casa seja um local onde as pessoas gostem de vir para buscar o Senhor. Que aqui conversemos sobre as coisas do Senhor, tenha sempre um cafezinho, um biscoito para comunhão, que a minha casa seja um ambiente agradável a Ti. A televisão não domine a minha casa, nem o celular seja senhor da minha casa, mas o Senhor, Deus, faça de mim isto. Ore a Deus como o Salomão orou. Deus respondeu ao Salomão. Deus quer responder a você, fazer da sua casa um pedaço do reino de Deus, um ambiente agradável. Peça, ore a Deus para que os olhos dele estejam sobre a sua casa. Faça isto e ensine o discípulo a fazer o mesmo.